Graça e paz, meus queridos irmãos. Nesse momento nós estamos dando continuidade a essa série de pequenas reflexões sobre o tema de nossa nova identidade, a nossa identidade em Cristo. E hoje nós vamos ler os versículos de 9 a 13 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 11. Então, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 11, vamos ver a partir do versículo 9, onde Jesus diz: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, vamos ver. Certa vez, aconselhando uma mulher, eu perguntei a ela: como você descreveria o seu pai para mim? Ela disse para mim: meu pai, um personagem distante, um personagem frio, incomunicável. Ele podia estar sentado perto de mim sem dizer uma palavra. Ficava o tempo todo calado. E se eu lhe dissesse uma palavra, a resposta era monossilábica. Como você vê a Deus? Eu perguntei a ela. E ela disse para mim: do mesmo jeito. Ele não é meu pai? Então, para mim, Deus é assim. Eu nunca tive uma resposta direta dele. Olha, eu quero lhe dizer hoje, meu irmão, o progresso na nossa vida cristã é determinada pelo modo como nós vemos a Deus. Porque como nós vemos a Deus é o modo como nos comunicamos com Ele e Ele conosco. Exemplo, eu conheço a história de uma garotinha que tinha um irmãozinho pequeno. E aí, então, ela perguntou para a mãe como que o seu irmão garotinho tinha chegado ao mundo. E a mãe disse: ele veio do céu. Foi Deus que mandou. Foi Deus que o trouxe. Ela correu para o bebê e perguntou a ele: com quem é que Deus se parece? Ela queria poder perceber Deus. Então perguntou para o irmão: com quem é que Deus se parece? Eu quero ter um princípio para conhecê-lo, para imaginá-lo, porque eu não posso imaginá-lo, que eu não sei qual é a sua aparência. Então, presta atenção. Nós fomos formados pelo modelo que temos de Deus em nosso coração. Como é que Deus foi formado no seu coração? Qual foi a informação que lhe deram de Deus? Como é Deus para você? Preste atenção. Nós dizemos que idolatrar é curvar-se a um Deus que não é o Deus verdadeiro. Então, partindo desse princípio, todos os que não se relacionam com Deus como Ele é, então são cristãos idólatras. Porque se eu faço uma caricatura de Deus para eu adorar, eu sou um idólatra.
E quantas vezes eu adoro a um Deus que não é o Deus verdadeiro. Mas eu não me importo com isso. Eu só quero ter um Deus. Quantas vezes passando ali no aterro do Flamengo eu vejo pessoas adorando o sol ou adorando o mar. Tem pessoas que adoram as forças da natureza e esquecem que Deus criou a natureza. Em vez de adorarem ao Deus que criou as árvores, eles adoram as árvores. Em vez de adorar ao Deus que formou os cristais, eles adoram o cristal. E assim por diante. Isso é idolatria, porque nós colocamos alguém diante de Deus que ofusca o nosso relacionamento com Deus. Muitos de nós chegamos a Deus tendo em mente uma caricatura de Deus que foi criado na infância. Nós temos medo de Deus, nós temos culpa diante de Deus, porque Deus castiga, porque Deus está brigando. Eu sei a história de um menino que aprendeu que quando trovejava, era Deus que estava brigando. Um dia, ele estava quietinho na mesa, fazendo o dever. Começou a trovejar, ele disse, que Deus doido é esse que está brigando? Eu não estou fazendo nada de errado. Então, essas informações erradas, muitas vezes podem ter criado em você uma imagem de Deus. E com certeza é uma imagem falsa. O seu pai da terra é pecador. Ele, logicamente, cometeu erros com você e ainda comete. Se você conhecer ao Deus verdadeiro pela imagem do seu pai, logicamente você tem uma imagem falsa de Deus. O verdadeiro de Deus, ele se deleita em dar o melhor aos seus filhos. Olha o que Jesus Cristo diz. Se você está num ponto que você tem filhos, o seu filho lhe pedir pão, você vai dar para ele uma pedra. Se ele pedir para você peixe, você vai dar uma cobra. Se ele pedir um ovo, você vai dar um escorpião. Então, partindo de você, você não faria mal aos seus filhos. Você não assustaria aos seus filhos. Você não os maltrataria. Então, por que é que Deus faz isso? Qual será, podemos pensar hoje, a caricatura que nós fizemos de Deus para adorar? Quantas vezes nós criamos um Deus possível para nós? Porque o Deus verdadeiro para nós é muito distante, é muito difícil, é muito exigente, é muito perfeito. Eu não posso ser filha dele. Não é assim. O Deus verdadeiro, ele fez a sua maior declaração de amor. Assim como você, seu filho lhe pedindo peixe, você não daria uma cobra? Lhe pedindo ovo, você não daria um escorpião? Lhe pedindo pão, você não daria uma pedra? Você não daria o seu filho, a vida do seu filho. Você não mataria o seu filho numa cruz para salvar um assassino, um adúltero, uma pessoa má. Mas Deus fez isso pelo tanto que Ele ama a você. Então, quando Deus quer falar do seu grande amor, Ele entrega o seu único filho na cruz. Então, nós precisamos conhecer a Deus. E para nós conhecermos a Deus, nós só podemos conhecê-lo através do que Ele fala, através do que Ele diz, através do modo como Ele
quer ser conhecido e Ele quer ser conhecido através do seu amor. Ninguém pode expressar melhor de Deus para nós do que o seu Filho, porque Jesus Cristo é Deus visível. Não comece a julgar a Deus pelo que lhe disseram. Busque a Deus no silêncio do seu quarto, um pouquinho por dia. Jesus Cristo disse: entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Peça a Deus isso agora. Senhor Deus, meu Pai, eu quero te conhecer, mas eu quero te conhecer como tu és. Esse Pai amoroso que tantos falam, esse Pai gentil, atencioso, sempre presente que me ama. Ajuda-me a te conhecer como tu és. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém.